Quais histórias e polêmicas guardam essa obra aqui que se tornou símbolo da arte norte-americana da primeira metade do século XX? Incoerências, contradições, estereótipos, personagens, nacionalismo, tudo isso permeia a obra de Grant Wood, principalmente a sua obra-prima, sua obra de maior destaque, a Gótico Americano, que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. Mas antes, eu sou Rodrigo Hetka, esse aqui é o Arte de Segunda, o seu canal de arte, aqui no YouTube, toda segunda-feira. Se você ainda não conhece o nosso canal, por favor, dê uma olhada nos nossos outros vídeos, considere se inscrever aqui. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, espalhe arte aí pela internet. Voltando ao Grant Wood, quem foi Grant Wood? Grant Wood nasceu em 1891 lá em Iowa, nos Estados Unidos. Nasceu no interior mesmo, ele era um homem do campo, ele nasceu numa cidadezinha pequenininha, num vilarejo, e ele vai trazer essa ideia do ideal do campo, essa ideia de um caipira norte-americano por toda a sua vida na sua obra. Ele vai sempre assumir essa persona de um caipira estadunidense. As primeiras obras do Grant Wood, elas são marcadas por um estilo que parece um impressionismo, um pós-impressionismo. Ele sempre teve educação em arte, então ele já cresceu aprendendo e estudando sobre arte, ele viajou pelos Estados Unidos estudando cada vez mais, inclusive ele foi para a Europa estudar arte. Na década de 20 ele até passa várias temporadas lá na Europa, e quando ele volta da Europa pela última vez em 1928, ele já traz um estilo um pouco diferente. Se nos primeiros anos de trabalho e estudo do Grant Wood ele tinha uma obra que parecia um impressionismo, um pós-impressionismo, em 1928 ele já começa a apresentar um traço muito mais rígido, inspirado principalmente pelo Renascimento Flamengo, que ele conheceu nessa última viagem que ele tinha feito na Europa. O Renascimento Flamengo ele era muito marcado pela racionalidade, pela matemática, pela perspectiva, e o Grant ele começa a inserir esses elementos no trabalho dele. A partir de 1928, aquela obra que era muito espontânea do Grant, ela vai começar a se tornar cada vez mais sólida, mais geometrizada e mais rígida, principalmente quando a gente pensa em elementos de composição. A Gótico Americano, que é a obra mais famosa do Grant, ela apresenta muito esses elementos sólidos, ela apresenta essa composição estática ali de dois personagens com um cenário bem geometrizado, que era muito característico desse Renascimento, que tem como principal destaque o Jan van Eyck. A obra gótico-americana, inclusive, foi o primeiro grande sucesso do Grant Wood, e ela foi pintada em inspiração a uma cena de uma casa que ele tinha visto em Eldon, lá no sul do Iowa. Ele estava viajando ali pelo interior dos Estados Unidos acompanhado de outros artistas para buscar cenas que o inspirassem a pintar o que seria os Estados Unidos. Então ele já estava buscando ali inspirações muito ligadas a uma ideia de nacionalismo na sua obra. O Grant ele contava que ele estava viajando lá pelo interiorzão dos Estados Unidos, de repente ele passou na frente de uma fazenda e ele viu uma casa muito simples, mas que ostentava uma janela, uma grande janela no estilo neogótico, esse revival do gótico que aconteceu ali entre o século XVIII e o século XIX. Ele achou meio incoerente, ele achou que as coisas não combinavam, aquela grande janela com aquela casa muito simples, mas aquilo encantou ele e ele acabou até pedindo permissão para os proprietários da casa para fazer uma pintura que tivesse ela. A partir daí ele começou a buscar inspiração para os personagens que morariam ali naquela casa. Não, ele não chamou os proprietários da casa para posar para o quadro, ele chamou a irmã dele, a Nan Wood, para representar ali a mulher, e o dentista dele, o Byron Macby. A ideia inicial era que o quadro representasse um casal, mas a irmã do Wood falou, cara, eu não acho muito certo eu, jovem e tal, ser representada num quadro, casada com um coroa, porque o dentista era muito mais velho que ela. Então ele acabou mudando a história aí, conforme ele ia contando para os jornalistas, da ideia de casal para a ideia de um pai e sua filha, um viúvo e sua filha solteira, algo nesse tipo. O quadro ele foi apresentado no mesmo ano que ele foi pintado, em 1930, no Instituto de Arte de Chicago, e a recepção da crítica de arte foi muito boa. O quadro ele foi premiado, foi aclamado, saiu na capa de diversos jornais pelos Estados Unidos como uma grande obra que representava esse interior dos Estados Unidos, e o nome do Grant Wood acabou pipocando aí em várias mídias e ele acabou se tornando muito famoso por causa dessa obra. E aqui, quando a gente começa a analisar os elementos simbólicos que essa obra traz, ela começa a se tornar cada vez mais interessante, porque a gente tem ali aqueles dois personagens
muito rígidos, que lembram já um trabalho do Jan Van Eyck. Se a gente pode até criar um paralelo ali entre o casal Arnolfini. A mulher, ela meio que olha para o lado numa expressão que a gente não sabe se ela vai sorrir, se ela está brava com alguma coisa. Ela encara algo que está fora do quadro e deixa a gente meio perplexo com aquela posição dela. O homem, a gente não sabe se ele é um mal encarado, se ele está de mau humor, se ele está realmente olhando pra gente ou se ele está olhando para algo que está além da gente. Mas essa expressão deles, que é misteriosa, acaba trazendo muita curiosidade para o quadro, porque a gente realmente não sabe o que aquelas pessoas estão pensando. A gente tem um vislumbre de um sentimento. A gata. A gente tem um vislumbre de um sentimento, de uma emoção, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer. O cara tá segurando uma forquilha, o que dá mais caráter rural ainda pra cena. A cena toda de trás já lembra, né, uma coisa de fazenda e tal, mas aquela forquilha deixa bem claro que eles são fazendeiros e todos os elementos da estrutura do quadro levam para uma verticalidade. Se o nome do quadro é gótico e o período gótico ele é muito marcado por essa verticalidade nas composições, principalmente quando a gente está pensando em arquitetura, a gente tem as grandes catedrais góticas muito altas, e quando a gente tem esse revival do gótico, esse neogótico, a gente tem novamente uma série de arquiteturas que vão valorizar muito essa ideia de verticalidade. E aqui na obra a gente também tem essa ideia de verticalidade muito marcada. Muitas linhas na vertical, né? O padrão do tridente ele vai se repetir no macacão do cara, vai se repetir na blusa do cara. A gente consegue ver as linhas verticais na casa, nos telhados, a gente consegue ver a torre da igreja, uma anteninha ali na casa, a gente consegue ver as espadas de São Jorge ali na varanda. Então tudo é muito marcado nessa verticalidade, até os próprios personagens, eles têm uma cara bem alongada, eles têm um pescoção, né? As roupas, elas não são muito de acordo com a época no qual o quadro foi pintado. As roupas dos personagens, elas têm muito mais a ver com roupas do século XIX, tanto que a roupa da moça, né, que é a avental que ela tá usando, é um avental muito típico de colonos do século XIX. E a Nan, que tá ali representada como a mulher no quadro, ela tá com um medalhão da mãe do Wood. Tanto que depois, quando ele faz um retrato da mãe dele, a gente vê novamente esse medalhão ali. A espada de São Jorge, inclusive, é um elemento que também se repete no retrato da mãe dele. Zelda. Não vai fazer... Agora é a Zelda que está fazendo bagunça. Uma outra interpretação muito comum é que esse quadro representa uma cena de luto, já que a gente tinha aquela ideia inicial de um casal, depois essa ideia ela mudou para um pai viúvo com a sua filha solteira. E a gente consegue olhar lá atrás, aquela janela gótica, ela está com suas cortinas fechadas, o que era uma simbologia de luto lá no século XIX. Mas esse quadro que parece tão puro e tão simples, falando aí sobre as pessoas do campo estadunidense, não ficou assim alheio a polêmicas não, porque o quadro ele fez um sucesso inicial muito grande por representar essas pessoas do campo. Só que se o Grant Wood ele queria representar essas pessoas com méritos, com grandeza, com glória, com beleza, ao mesmo tempo ele encheu essas pessoas de estereótipos ligados ao atraso, à falta de desenvolvimento e até mesmo a um conservadorismo muito forte ligado ao interior dos Estados Unidos. Muita gente, inclusive, considerava que esse quadro era uma sátira ao atraso existente ainda em cidades do interior dos Estados Unidos. Quando ele coloca ali aquelas pessoas de uma visão bem puritana, bem conservadora, bem sóbria, isso estaria ligado a todos esses estereótipos da população mais campesina, mais ligada a esse meio rural, que seria menos aberta para a industrialização, que seria menos ligada aos ideais do progresso, a essas ideias do século XX. Essas questões pegaram tão mal que em Iowa as pessoas reclamaram muito sobre o Grant Wood. Apesar dele ser originário de Iowa, ele chegou a ser ameaçado de morte. Teve gente que escreveu no jornal que se ele aparecesse por lá, as pessoas iriam bater nele. Teve uma mulher que inclusive escreveu no jornal que ela ia arrancar um pedaço da orelha dele caso ele aparecesse por lá. As pessoas não gostaram nada de um suposto tom sombrio que essa obra carregava. Talvez por causa daquela figura daquele cara mal encarado com um tridente. Isso me lembra muito aquele filme Get Out. Wood ele dizia que essa obra ela representava toda a beleza desse espírito campesino. Inclusive o próprio Wood, gente, ele aparecia publicamente sempre trajando um macacão jeans. É bem comum nas fazendas dos Estados Unidos, bem atrelado a esse estereótipo do caipira norte-americano. Ele sempre dava entrevista vestindo essa roupa, ele sempre tirava fotos em sessões públicas com essa roupa, ele gostava de aparecer publicamente assim, e ele encarnava muito essa ideia do caipirão.
Mas o Grant Wood, ele não morava em fazenda desde os 10 anos de idade, ele só morou até os 10 anos, o pai dele morreu, depois ele se mudou para a cidade, nunca mais ele morou no campo. Apesar disso, ele afirmava que todas as ideias que ele tinha quando ele estava ordenhando uma vaca, por mais que ele não tivesse vacas para ordenhar. Todo o trabalho que o Grant Wood fez depois era muito atrelado a essa ideia de um regionalismo americano, a arte da cena americana, que é um grupinho de artistas que ele montou junto com alguns outros pintores dos Estados Unidos, que tinham como foco principal retratar o interior dos Estados Unidos. Esses artistas da cena americana, eles faziam de certa forma uma oposição ao expressionismo abstrato que começa a surgir ali na década de 1930, 1940. Ali dentro dos Estados Unidos. Então essa arte figurativa, ela se opunha a essa arte abstrata, como se fosse uma arte conservadora, se opondo ali a uma arte mais progressista, uma arte dita mais moderna. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que essa arte conservadora, entre muitas aspas, que o Grant produzia junto com os outros artistas da cena americana, ela meio que se tornou símbolo desses Estados Unidos mais conservador. Mas o Grant, ele era homossexual, o Grant ele era gay, então era um homem gay, conservador, produzindo uma arte que acabou se tornando símbolo desses Estados Unidos conservador, que, como a gente sabe, é totalmente contrário a essa ideia de uma comunidade LGBT. Eu fico tentando imaginar o que os conservadores ficam pensando quando eles descobrem que quem pintou um dos retratos mais famosos sobre os Estados Unidos conservador era um homem gay. Eu não consigo nem ficar pensando o que eles acham, se eles negam, o que eles vão achar, ou se eles acham que realmente tem que ser assim mesmo, que existem gays conservadores e que devem ter gays conservadores, devem apoiar essa ideia, por mais que esse conservadorismo seja contra os gays. É uma ideia muito confusa, é uma ideia muito louca. Esse quadro do gótico americano, ele rendeu muitas versões, muitos memes. Lá nos Estados Unidos ele é chamado de a Mona Lisa norte-americana, de tantas reproduções e versões que ele rendeu, memes e afins. Me diz aí, o que você acha desse quadro, se você já conhecia esse quadro, qual é o seu meme favorito envolvendo esse quadro? Eu já falei aqui que ele me lembra, né, o filme Get Out, o filme Corra, e com certeza a versão que eu mais gosto dele é uma versão inspirada no filme Get Out. Me conta aí qual é a sua. Um grande beijo e tchau, tchau.